E aí, povo de Deus, todos bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso novo curso da plataforma Missio Dei, o maravilhoso Espírito Santo de Deus. E nós estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez aqui na nossa plataforma, glorificando o nome do Senhor e aprendendo mais da sua palavra. E hoje, na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. Lembrando aos irmãos que nós estamos numa jornada de aprendizado, onde uma aula levará à próxima aula, ao próximo assunto, para ampliar mais o entendimento, o nosso conhecimento da palavra do Senhor, nosso Deus. Quando nós abrimos a nossa apostila, eu já enviei para os irmãos, que você possa ler e meditar nessa palavra, é algo especial que nós estamos produzindo para os irmãos, onde nós podemos aprender mais da palavra de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso, como é o tema do nosso curso. Ele é tremendo, ele é grande, ele é digno de ser exaltado e de ser glorificado. Eu sempre falo do Espírito Santo com muito carinho, porque se não fosse ele, com certeza eu já estaria perdido 1 milhão de vezes. Ele é aquele que nunca nos desampara, que nunca nos deixa. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é o poderoso Espírito Santo. E quando eu falo do Espírito Santo, eu muito me alegro porque foi uma das aulas que eu aprendi com vários santos de Deus, inclusive no seminário também. E na nossa caminhada cristã, com tantos homens e mulheres de Deus, uma das matérias mais preciosas que eu amei muito é sobre o maravilhoso Espírito Santo. Eu falo dele como aquele que tem carinho, aquele que é o nosso consolador, mas aquele também que é um fogo consumidor, aquele também que é forte e é poderoso, porque ele é Deus. Uma ilustração que eu sempre uso, eu devo ter aprendido isso com um homem ou uma mulher de Deus, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, nós vamos nos aprofundar mais nisso, mas hoje eu quero que você entenda isto. Na nossa introdução já da nossa primeira aula, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Vocês sabem que o vento, ele pode trazer uma brisa suave para cada um de nós. Mas o mesmo vento que traz uma brisa suave é o mesmo vento que pode se transformar em um grande furacão e destruir tudo pelo caminho. Então, eu sempre, quando me refiro ao Espírito de Deus, eu gosto de dizer que sim, ele é manso e suave como uma brisa. Ele não é uma brisa, ele não é o vento, mas são símbolos da sua personalidade mansa e suave. Mas também ele é forte e poderoso como um furacão. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós estamos agora, como Moisés, pisando em terra santa, quando falamos do maravilhoso Espírito Santo. Que ele nos ajude, que essa não seja só mais uma aula, mas que através desse entendimento a minha vida seja transformada, a minha casa seja mudada, a minha família seja abençoada e você, meu irmão e minha irmã, sejam também abençoados pelo maravilhoso Espírito Santo. Eu quero lembrar aos irmãos que eu estou me baseando fortemente em um livro maravilhoso sobre o Espírito Santo, de um teólogo que já partiu para a eternidade, o doutor R.C. Sproul, um precioso homem de Deus que deixou muita literatura teológica para que a gente possa mergulhar e aprender mais de Deus. Ele tem um livro, eu recomendo que todos os irmãos comprem esse livro para vocês estudarem mais. É o livro O Mistério do Espírito Santo, do teólogo R.C. Sproul. Eu coloquei na nossa apostila a fonte, as bibliografias, para você depois procurar e comprar, até mesmo pela internet, você pode adquirir. É muito bom e você pode estar aprendendo mais e mais do maravilhoso Espírito Santo de Deus. O doutor R.C. Sproul, ele diz assim em sua obra O Mistério do Espírito Santo, ele diz: outro tanto sucede no caso do Espírito Santo. Ele é intangível e invisível, mas as suas operações são mais poderosas do que o vento mais violento. O Espírito Santo põe em ordem o caos. Ele traz beleza no lugar da feiura.
Ele pode transformar um homem maculado pelo pecado em um modelo de virtudes. O Espírito Santo modifica as pessoas. O autor da vida é igualmente o transformador da vida. Glória a Deus, que nessas aulas nós possamos conhecê-lo e aprender mais da sua pessoa bendita à medida que a gente vai sendo transformado por ele na imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que ele nos ajude. Esse é o maravilhoso Espírito Santo. Suas obras são tremendas e nós precisamos passar muito tempo meditando sobre ele para entendê-lo e conhecê-lo, ser ministrado por ele. Louvado seja Deus. Então, entrando mais profundamente aqui na nossa aula, quem é o Espírito Santo? Antes de nós nos aprofundarmos mais, é necessário, meus irmãos, que a gente venha entender algo. Como vamos ensinar sobre quem nós não conhecemos? Eu não quero que, através dessas aulas, você apenas amontue conhecimento. Eu não quero que você simplesmente adquira conhecimento, que você simplesmente tenha um certificado para mostrar que fez um curso básico acerca do Espírito Santo, que você aprendeu isso ou aprendeu aquilo. Não, meus irmãos, nosso objetivo não é apenas a teoria. Nós queremos, sinceramente, desenvolver. Eu quero ser achado pelo Espírito Santo, eu quero achá-lo. Eu quero desenvolver uma amizade com ele, eu quero que você também desenvolva essa amizade. E se ele não quiser se revelar a nós, nós estamos perdidos. Mas a boa notícia da Bíblia é que o Espírito Santo nos ama e ele quer sim desenvolver uma amizade com todos nós. Então, veja só, como nós vamos falar sobre quem não conhecemos? Quando a gente lê esse livro do Dr. R.C. Sproul, ele fala algo extraordinário sobre a conversão da sua noiva. Ele diz, no meio da reunião de oração sobre a noiva dele, tal como John Wesley foi um grande homem de Deus que impactou a Inglaterra. John Wesley diz que sentiu seu coração estranhamente aquecido. E tal como Agostinho no jardim e Martinho Lutero na torre, ela viu as portas do paraíso se escancararem e entrou por elas. R.C. Sproul, ele fala da conversão da sua noiva e ele diz que ela sentiu o coração estranhamente aquecido. Assim como John Wesley, que foi um grande homem de Deus. E ele diz que ela se sentiu como Agostinho, que também foi um grande homem de Deus no jardim quando foi convertido, e como Martinho Lutero, outro grande homem de Deus, que disse que quando encontrou Jesus, foi como se ele tivesse entrado nas portas do paraíso. Ele descreveu assim a experiência da sua noiva, porque depois dela ter entregado a vida para Jesus, ela disse, agora eu sei quem é o Espírito Santo. E a pergunta que eu te faço hoje, irmão, é essa. Você já sentiu o teu coração estranhamente aquecido? Você já sentiu esse fogo arder em tua alma? Você já sentiu a poderosa presença do Espírito Santo? Porque no dia que você entregou a sua vida para Jesus, ele passou a habitar dentro de você. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Porque eu não posso continuar esse estudo com você se você ainda não sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Se você não sentiu a poderosa presença do Espírito Santo. É quando uma lágrima cai. Ou então quando uma certeza vem no teu coração. De que você está sentindo a presença dele, de que você é um filho de Deus. Então, nós precisamos saber isso. Se você ainda não sentiu o seu coração estranhamente aquecido, se você ainda não sentiu o toque, o poder do Espírito Santo, agora mesmo você pode sentir isso. Feche seus olhos, clame, peça para ele, repita comigo, Espírito Santo, toca no meu coração, toca na minha alma, muda a minha mente, muda a minha vida, abraça-me agora. Faz o meu coração arder na tua presença. Espírito Santo, eu preciso te conhecer mais e mais. Peça isso a ele de todo o teu coração, até que você sinta o poder de Deus na sua vida. Eu falo isso, irmãos, porque muitas pessoas,
conhecem tanto e tanto a palavra, mas não sentem o poder da palavra. Eu me lembro de casos em que políticos procuram professores de teologia para aprender a Bíblia para se comunicar com crentes. Ou seja, as pessoas podem aprender sobre a Bíblia por vários motivos, mas eu e você não. Nós vamos fazer a diferença. Se nós vamos estudar, é para conhecer, é para ser transformados por Ele, é para conhecer a Deus e amar o nosso próximo. Então, não deixe que o conhecimento torne você inchado ou orgulhoso. Assim como eu não posso ser inchado ou orgulhoso, mas que o conhecimento venha nos humilhar, venha nos incentivar para nos colocar mais na presença do maravilhoso Espírito Santo. Depois que você tem o teu coração estranhamente aquecido, é sinal que ele mora dentro de você. Então, eu e você estamos prontos para o próximo passo, aprofundarmos mais acerca de quem é o Espírito Santo. É a nossa primeira aula. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Isso é algo extraordinário. Eu me lembro que em uma das igrejas que a gente dirigiu lá em Belém do Pará, eu iniciei uma série de mensagens sobre a pessoa divina do Espírito Santo. E algo me chamou a atenção ali naquela comunidade. Sabe o que foi? Eu andava pelas ruas e os testemunhas de Jeová, que é uma seita terrível, eles já tinham andado em todas as casas entregando um livreto, uma apostilazinha. E quando eu encontrei uma daquelas apostilas, estava escrita naquelas apostilas justamente o contrário do que eu estava ensinando na igreja. Aquela seita ensina que o Espírito Santo é só um vento, é só uma força, é só uma energia. E o tema da apostila deles era assim: provas que o Espírito Santo não é uma pessoa. Veja só, é justamente o contrário que eu estava ensinando na igreja. Na igreja eu estava dando as provas de que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas os testemunhos de Jeová estavam ensinando que não, que ele não é uma pessoa, mas que ele é um vento, que ele é uma força, ou que ele é uma energia, uma eletricidade. E aqui já começa o nosso aprendizado acerca de quem é o Espírito Santo. Primeiro nós precisamos entender o que ele não é, quem ele não é. Primeiro, o Espírito Santo não é simplesmente o vento. O vento é apenas um símbolo do poder e da operação do Espírito Santo. Ele não é um vento. Ele não é simplesmente uma energia, uma eletricidade, um arrepio. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é apenas um arrepio. Não, meus irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa divina e nós precisamos meditar nisso para poder nos relacionar com ele da maneira correta. Porque senão você vai reduzir o teu relacionamento com o Espírito Santo apenas aos teus sentimentos. Mas o Espírito Santo é mais do que um calafrio. É mais do que um cabelo do corpo levantado. É mais do que uma energia, ainda que a gente possa sentir tudo isso. É mais do que uma eletricidade, é mais do que uma força. Porque vai ter dias que nós não vamos sentir nada, mas não quer dizer que ele não está lá, ele está presente, porque ele é uma pessoa divina. Louvado seja Deus. E você vai ter que usar a sua fé. O Espírito Santo é uma pessoa divina. A fé é: eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas eu creio que ele está aqui comigo. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Nós precisamos ter muito cuidado, porque as seitas estão ensinando errado. Elas ensinam que o Espírito Santo é só um vento, é só uma força, que o Espírito Santo não tem uma personalidade própria e que o Espírito Santo não é nem Deus. É coisas terríveis que essas seitas ensinam. Então é por isso que é a importância de nós estarmos aqui aprendendo o que diz a Bíblia acerca do Espírito Santo, porque não é de hoje. O primeiro que tentou traduzir a palavra de Deus foi o próprio Satanás, lá no Jardim do Éden. O diabo apareceu e disse e interpretou errado as palavras de Deus. E ele tentou fazer a mesma coisa lá no deserto com Jesus, interpretando errado a palavra de Deus. E hoje nós vemos muitas seitas, falsas religiões, pegando a própria Bíblia e ensinando errado o que diz a poderosa palavra de Deus. Então, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Mas aqui nós podemos ter algumas dúvidas.
Porque por causa da palavra pessoa. Quando eu falo que o Espírito Santo é uma pessoa, logo a gente associa a imagem de uma pessoa a um corpo físico, não é isso? Logo a gente associa a palavra pessoa a um corpo físico. Mas o que é uma pessoa na sua opinião? Preste bem atenção. A palavra pessoa não se resume completamente a um corpo. Porque quando você vai a um velório, geralmente a gente não diz, olha, o fulano de tal tá no caixão. Não, a gente diz assim, o corpo chegou. Porque uma pessoa, ela é mais do que um corpo, ainda que o corpo faça parte da nossa personalidade. Mas o que nos faz ser pessoa é algo que vai além do nosso corpo físico. Eu gosto da ilustração que eu vi em algum lugar acerca das luvas de um médico. Quando o médico pega aquela luva, ele põe a luva, se torna viva, a luva se torna viva, mas depois que ele retira a sua mão, a luva se torna descartável e é lançada fora. Assim também acontece em nossas vidas. Acontece assim, porque nós precisamos entender isso. Quando a pessoa morre, o corpo fica lá no caixão, é como uma luva sem vida. E o espírito e a alma voltam para Deus, para o acerto de contas. Então, preste bem atenção. O que te faz pessoa não é simplesmente o teu corpo físico. Porque se o corpo físico fosse o que decidisse que nós somos pessoas, então até os animais também seriam pessoas, mas eles não são, apesar de eles terem um corpo físico. O que nos faz pessoa, ser pessoa, é a nossa capacidade de pensar, de sentir e de decidir, de ter o intelecto, uma personalidade. É isso que nós queremos dizer quando afirmamos que o Espírito Santo é uma pessoa. O que significa dizer que ele tem a capacidade de pensar, assim como nós, mas de uma maneira infinitamente superior. O Espírito Santo tem a capacidade de pensar, de sentir e de tomar decisões. Quando eu digo que ele é uma pessoa divina, eu estou dizendo que ele tem a capacidade de uma personalidade, de sentir, decidir e pensar. Só que de uma maneira infinitamente superior a que nós estamos acostumados. É a própria palavra de Deus que nos revela e que nos mostra o Espírito Santo como uma pessoa, como tendo uma personalidade. E isso é tremendo, meus irmãos, isso é poderoso, porque fala poderosamente aos nossos corações. Já que o Espírito Santo não é só um vento, não é só uma força, já que o Espírito Santo não é só uma energia, ele é uma pessoa divina, sabe o que isso significa? Que ele pode se relacionar conosco, que ele pode se relacionar. E isso é poderoso. Então vamos mostrar mais claramente na Bíblia como o Espírito Santo se apresenta como uma pessoa divina. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 13 e o versículo 2. Encontre aí na sua Bíblia, Atos, capítulo 13 e o versículo 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe bem o que esse texto revela acerca do Espírito Santo. Vamos ler de novo. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O que nós podemos observar nesse texto sagrado é que, primeiro, o Espírito Santo fala. Aleluia. O Espírito Santo disse, está escrito, meus irmãos. Um vento fala. Será que uma energia pode falar? Será que a eletricidade fala? De forma nenhuma. Mas o Espírito Santo fala, porque ele tem a capacidade de se comunicar, porque ele é uma pessoa divina. Aleluia. Espírito Santo
seja nosso amigo e nos ajuda a nos relacionar melhor contigo, precioso. Aí, olha o que o Espírito Santo fala: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Se você observar bem esse texto, como bem observou o teólogo que eu já mencionei aqui na nossa aula, nós vamos falar muito sobre ele, que é o R.C. Sproul, ele notou que dentro desta frase, onde a palavra diz que o Espírito Santo falou: separai-me para mim, para a obra que os tenho chamado, está aqui oculto nessa frase a palavra eu. É como se ele estivesse falando assim: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Se o Espírito Santo usa a palavra eu, é porque ele é uma pessoa. O vento não pode dizer eu. A energia não pode dizer eu. A eletricidade não pode dizer eu. Porque eu é próprio de pessoa. Então, essa palavrinha eu é atribuída ao Espírito Santo. O que nós podemos ver mais aqui nesse texto, conforme bem afirmou o nosso irmão, o teólogo R.C. Sproul, ele diz que o Espírito Santo fala das instruções inteligíveis e intencionais. O Espírito Santo tem inteligência, ele tem intenção, ele tem uma mente poderosa. E ele deu ordens. Ele disse, ele falou com Barnabé e Saulo no meio da congregação. E ele disse: eu chamo vocês para a obra que eu os tenho chamado. Então, nós podemos observar aqui em Atos 13, versículo 2, que o Espírito Santo é uma pessoa que fala eu. Onde mais nós podemos observar na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa? João 16, 13. Diz assim a Bíblia: quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha só o pronome pessoal agora, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como aquele que é um si mesmo, ou como aquele que é o ele. Mas dirá, olha, o Espírito Santo fala, tudo o que tiver ouvido. Então, apesar dele não ter um corpo físico, mas ele ouve, ele fala. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito Santo conhece o futuro. Não há nesse texto bíblico qualquer razão gramatical para se usar o pronome masculino ele, a menos que Jesus tensionasse declarar nesta passagem didática que o Espírito Santo é uma pessoa. Não tem qualquer necessidade de dizer que ele é ele. Poderia simplesmente falar: quando vier o Espírito Santo, vocês serão guiados. Não, mas a Bíblia faz questão de dizer: ele vos guiará a toda a verdade. Sabe por quê? Isso quer dizer que o Espírito Santo tem uma personalidade própria. Ele é ele, louvado seja Deus. Para terminar, Efésios 4,30, a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amados, se ele pode ser entristecido, é porque ele é uma pessoa divina, assim como Pai e assim como Filho. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você pode entristecer o vento? É a pergunta que nós podemos fazer para qualquer seita que afirma que o Espírito Santo não é Deus. Se um dia você precisar falar, não que a gente vá sair por aí rebatendo pessoas, debatendo com pessoas, não, isso não é necessário. Mas se alguém um dia te perguntar, você sabe. O Espírito Santo, você não pode entristecer um vento, uma força, uma eletricidade. Você só pode entristecer uma pessoa. Você só pode entristecer uma pessoa. Então, veja o que a Bíblia diz: em não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Mas quando afirmamos que ele é uma pessoa,
Estamos também dizendo que aquela palavra lá de 2 Coríntios, abra aí a sua Bíblia. Isso não está na nossa apostila, mas você pode abrir a Bíblia agora comigo. Em 2 Coríntios 13 e o versículo 14. Na minha Bíblia NVI está no versículo 14, na sua pode estar no versículo 13, porque depende da tradução das Escrituras. Está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O Espírito Santo é colocado junto com o Pai e junto com o Filho, porque ele é Deus assim como o Pai e assim como o Filho. E fala da comunhão do Espírito Santo. Sabe por que é maravilhoso saber que ele é uma pessoa? É porque se ele é uma pessoa, ele pode ter relacionamento conosco. Por isso aqui o texto fala da comunhão do Espírito Santo, da amizade do Espírito Santo. Isso quer dizer que você pode conhecer o Espírito de Deus e que ele pode conhecer você e que juntos podemos ter uma amizade, uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isso é ou não é maravilhoso? Glória a Deus. Que a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Mas aqui é inevitável começar algumas dúvidas. Como pode o Espírito Santo ser Deus, assim como o Pai e assim como o Filho? Concluímos que ele não é só uma pessoa como qualquer outra, mas ele é uma pessoa divina. Glória a Deus. Aí a gente começa a entrar em um grande mistério revelado nas Escrituras, quando afirma que o Espírito Santo é Deus e que ele faz parte da Trindade. O que é a Trindade? É a verdade bíblica de que Deus, ele é um só em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos meditar mais na nossa próxima aula. Glória a Deus. Espero que você tenha aprendido algo, irmãos, nessa aula abençoada. Entenda isso, se ele é uma pessoa, é porque ele quer se revelar a mim e a você, e através dele você conhece o poder, o amor do Pai, a graça do Filho e a amizade do Espírito. E assim nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus para a glória de Deus. É assim que a Trindade se relaciona conosco. Eu já ouvi acerca de um teólogo que descreveu a Trindade como uma dança eterna. Pai, Filho e Espírito Santo dançando eternamente, com muito amor, com muita amizade, com muita glória, antes de existir o universo, antes de existir estrela, céu, terra, planetas, eles já existiam, Pai, Filho e Espírito Santo, como o único Deus verdadeiro. E quando ele decidiu criar o universo, ele colocou eu e você no projeto. E é como se o Espírito Santo, junto com o Pai e o Filho, estivessem dizendo: nós queremos mais alguém nessa dança. E essa pessoa é eu, essa pessoa é você. Pai, Filho e Espírito Santo te convida para esse relacionamento de amor eterno que vai durar para sempre, sempre, sempre. E você já pode começar a desfrutar disso agora, através do poderoso e maravilhoso Espírito Santo. Oremos. Espírito Santo, precisamos te conhecer melhor. Revela a cada um de nós a sua graça, seu amor, a sua amizade e a sua companhia. Abra nossos olhos para nos tornarmos semelhantes a Jesus pelo seu poder. Unicamente por causa de Jesus, para a glória de Deus, nós oramos. Espírito Santo, tu és bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nos ajuda e nos transforma para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, precioso Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Qualquer dúvida, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp e comenta também aqui embaixo desse vídeo o que você achou dessa aula ou alguma dúvida. E vamos juntos prosseguir avante no conhecimento de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima aula. Um abraço.